Capítulo 23. A força da maré. Como eu havia previsto, a pequena embarcação era bastante segura para uma pessoa do meu tamanho e peso. Era leve e flutuava bem, mas imprevisível e difícil de manobrar. O que quer que eu fizesse, mantê-la na direção correta era quase impossível. Ela apenas girava em círculos. O próprio Ben-Gunn chegou a admitir que era um barquinho um tanto caprichoso, até você pegar o jeito. Eu certamente não havia pegado o jeito, pois avançava em todas as direções, menos na que eu queria. Naveguei próximo à praia a maior parte do tempo e não chegaria ao navio se a maré não tivesse me ajudado. Por mais que remasse, era inútil, mas a correnteza foi a minha sorte. E só assim cheguei ao Hispaniola. O navio ergueu-se à minha frente como um vulto ainda mais escuro que a noite. Só depois seu casco e mastros tomaram forma. No momento seguinte, ou assim me pareceu, afinal, quanto mais eu avançava, mais forte era a correnteza, consegui segurar a amarra da âncora. A corda estava esticada como a de um arco, tamanha a tensão que a maré impunha sobre a âncora. Ao redor do casco, na escuridão, a água borbulhava e cantava como uma cascata. Bastava um corte e o Hispaniola ficaria ao sabor da maré. Parecia bem fácil, mas então pensei que uma amarra daquela espessura, cortada abruptamente, seria tão perigosa quanto um coice de cavalo, ou seja, talvez meu pequeno barco voasse pelos ares comigo dentro. Fiquei paralisado e teria abandonado meu plano se novamente a sorte não sorrisse para mim. O vento, que até há pouco soprava do sudeste, mudou de direção para sudoeste depois do anoitecer. Eu meditava sobre o que fazer quando uma lufada apanhou o Hispaniola e o impeliu contra a corrente. Para minha alegria, senti o cabo lacear e submergir minha mão com seu peso. Decidido, peguei minha navalha, abri-a com meus dentes e cortei as fibras entrelaçadas uma a uma até restarem somente duas. Aguardei um novo sopro de vento que aliviasse a tensão do cabo antes de completar o serviço. Eu ouvia vozes vindas da cabine o tempo todo, mas, para ser sincero, estava tão concentrado em outras coisas que mal as notava. Enquanto esperava a nova lufada, pude prestar atenção. Reconheci a voz do timoneiro Israel Hands, artilheiro de Flint em tempos passados. O outro, claramente, era meu amigo de gorro vermelho. Estavam ambos muito bêbados e, pelo visto, continuariam bebendo, pois ouvi um deles abrir a escotilha da cabine, gritar algo incompreensível e atirar algo que supus ser uma garrafa vazia. Era perceptível que, além de embriagados, também estavam furiosos. Gritavam palavrões sem parar e, de vez em quando, tinham acessos de raiva que me davam a certeza de que acabariam se engalfinhando. Depois, se acalmavam novamente, até o próximo rompante, que também se amainava sem maiores consequências. Na direção da praia, eu podia ver a grande fogueira crepitando entre as árvores. Alguém cantava uma velha e monótona canção de marinheiro, com a voz baixa e vibrante ao final de cada verso. Parecia uma canção sem fim, que só acabaria quando o cantor se cansasse. Me lembrei de uma parte da letra, pois a ouvira algumas vezes durante a viagem. Apenas um homem voltou com a vida ao porto. Os outros 75 estavam todos mortos. Me pareceu uma canção tanto sombria, considerando as perdas que haviam sofrido pela manhã. No entanto, pelo que eu já conhecia, aqueles piratas eram tão insensíveis quanto os mares por onde navegavam. O vento voltou finalmente.
A escuna virou-se levemente e se aproximou de mim na escuridão. Senti a corda afrouxar outra vez e, em um último e certeiro esforço, cortei o que restava dela. A brisa não era suficiente para segurar o coracle e fui instantaneamente puxado de encontro ao casco do Espanhola. Ao mesmo tempo, o navio começou a girar lentamente até ficar atravessado em meio à corrente. Remei com todas as minhas forças, temendo afundar a qualquer momento. Quando percebi que não conseguiria afastar meu barco do casco, me esforcei para chegar mais perto da popa. Fiquei a uma distância segura do meu perigoso vizinho, e quando dei meu último impulso para me afastar, minhas mãos tocaram uma corda fina pendurada na amurada da popa. Agarrei-a instantaneamente. Não sei dizer por que fiz aquilo. Foi por puro instinto a princípio, mas quando puxei a corda e vi que estava firme, a curiosidade tomou conta de mim e quis espiar o que acontecia na cabine. Escalei a corda lentamente até uma altura que correspondia a aproximadamente metade da minha. Sob enorme risco, avistei o teto e uma parte do interior da cabine. Enquanto isso, o navio e meu barquinho eram levados rapidamente pela correnteza, já passando em frente à grande fogueira na praia. O navio estava falando alto, como dizem os marinheiros, quebrando as ondas e espirrando água ao redor. Não entendia como os marujos não perceberam nada, até que ergui minha cabeça um pouco acima do batente da janela e pude ver melhor. Bastou um só olhar, que foi só o que me atrevi a fazer. Rendes e seu companheiro estavam atracados em um abraço feroz, cada um apertando o pescoço do outro. Desci de volta para o meu barco e foi na hora certa, pois quase já sem forças para me segurar na corda, poderia cair no mar. Só o que vi foram os dois piratas em conflito. Seus rostos vermelhos e furiosos sob a luz e a fumaça do lampião. Tive de fechar os olhos por alguns instantes para me acostumar à escuridão novamente. A canção interminável enfim cessara, e o grupo em volta da fogueira, agora, entoava o refrão que eu já conhecia tão bem. 15 homens no baú do defunto, Yo-ho-ho, e uma garrafa de rum. O diabo e a bebida levaram os outros junto, Yo-ho-ho, e uma garrafa de rum. Eu pensava como a briga na cabine era de fato obra do diabo e da bebida, quando senti o barco dar um solavanco. Em seguida, uma guinada brusca pareceu mudar seu curso. A velocidade também aumentou, para meu espanto. Abri meus olhos imediatamente. À minha volta, via apenas as ondulações causadas pelo movimento do navio, que pareciam brilhar e atingiam ruidosamente meu barco. Eu era arrastado pela correnteza junto com o Espanhola, embora um pouco mais atrás, e me pareceu que ele alterava seu curso. Mesmo na escuridão, enxerguei seus mastros levemente inclinados. Quando olhei mais atentamente, tive certeza de que se virava para o sul. Olhei para trás e senti meu coração subir à garganta. Estávamos passando exatamente pela fogueira na praia. Em um ângulo reto, a correnteza levava consigo a escuna e meu coracle em direção ao mar alto, cada vez mais rápida, agitada e barulhenta. O navio à minha frente deu uma guinada repentina e violenta, virando-se talvez uns 20 graus.
Quase ao mesmo tempo, um grito irrompeu a bordo, seguido por outro. Ouvi passos apressados na escada que levava ao convés e entendi que os dois bêbados haviam deixado a briga de lado, pois perceberam a catástrofe à sua frente. Deitei-me no fundo de meu pequeno barco e fiz minhas últimas orações. Eu estava certo de que após sairmos do canal entre as duas ilhas, apanharíamos ondas violentas que terminariam de vez com os meus problemas. Embora eu me conformasse com a morte, era insuportável ver meu destino fatal se aproximar. Devo ter permanecido deitado por horas, sacudido pelo vai-vem incessante das ondas, que espirravam água em mim. Eu esperava a morte, a qualquer instante. Cada vez mais cansado e sonolento, em um estado de quase torpor. Apesar do pavor que sentia, acabei por cair no sono e sonhei com minha casa, a velha Almirante Benbow.